Retornando agora com o Diário Interativo e o tema ainda, violência sexual. E a doutora Juliana Tuma aqui continua esclarecendo diversos pontos sobre esse tema. E aí nós já entraríamos aqui, Juliana, na parte das penalidades e do apoio a essas vítimas. Só que antes disso eu queria mostrar aqui na tela um balanço de janeiro a março de 2017. E aí, em seguida, a gente trata dessas penalidades. E aí a gente vê que nesse ano já tem um bom número, apesar da gente saber que esse número é o que foi denunciado, é um número que não reflete completamente a nossa realidade dentro da sociedade, porém, ainda assim é um número elevado para o ano de 2017 até março. Até março, 147 casos de violência sexual. Então, com certeza, um número significativo, alarmante. A nossa sociedade, as famílias amazonenses, as famílias manauaras, elas não têm noção do tamanho dessa crueldade, né? Em todo canto acontece, o tempo todo acontece muita coisa, né? Infelizmente, como você falou, as famílias às vezes não têm noção da profundidade desse problema. Porque é um problema tão sério que ele acompanha aquela vítima até a sua vida adulta. Então ele leva as consequências, o crime sexual, ele leva, ainda que ele atinja aquele ser, aquela pessoa, na sua infância ou na sua adolescência, ele vai acompanhar com algumas sequelas, e com algumas sequelas até mesmo irreparáveis, que é o caso do suicídio, essa pessoa a sua vida adulta. Então esse problema, ele é muito profundo e muito complexo. Então, e polêmico, né? Porque é difícil para as pessoas falarem, agora que, como a gente disse, agora que as pessoas estão conseguindo verbalizar, esse número significativo é um número que a gente comemora, que a gente sabe que as pessoas estão tendo coragem de registrar essa ocorrência, é para isso que a gente está trabalhando, é para isso que a delegacia está trabalhando, para que realmente as pessoas tenham coragem de levar esse assunto à tona e que a gente responsabilize os autores. Após a denúncia, Juliana, qual o procedimento da delegacia? Quais são o primeiro passo e qual é esse procedimento? O primeiro passo é restabelecer o bem-estar daquela vítima. Se aquela vítima for continuar, é um suspeito, ela não pode continuar sob a guarda ou no seio daquele agressor. Ela não vai continuar. Primeira providência que a DEPCA toma é que essa vítima precisa de atendimento médico. Essa vítima vai continuar e vai retornar para aquele autor que ela diz que é autor, para aquela pessoa que foi o seu algoz. Então, se ela tem uma relação de parentesco, uma relação familiar, ou ela coabita com essa pessoa, a primeira providência da DEPCA é essa. Após isso, as investigações pertinentes e princípios de polícia judiciária que a gente vai fazer, que é o registro da ocorrência, encaminhá-la para fazer os exames periciais, encaminhar para o protocolo de vítima sexual, que é o SAVES. Então, e depois disso a gente vai tomar as declarações, fazer as entrevistas, passar pelo acompanhamento psicológico. Primeiro, o acompanhamento pontual, que é o acompanhamento da delegacia, para que a gente identifique se há realmente pertinência no que aquela vítima está reportando. E depois disso, se for o caso, a autoria, sedimentar a autoria e a materialidade, para a gente mandar aquele inquérito policial para o judiciário, para que ele submeta a apreciação do Ministério Público. A função principal de polícia judiciária, mas somos uma delegacia de proteção. Então, a primeira preocupação é restabelecer o bem-estar daquela vítima e, após isso, apurar a autoria e a materialidade e encaminhar para a justiça. Em relação às penalidades, quais são e o que tu acha dessa intensidade de penalidade? Você acha que... Em 2009, nós tivemos um avanço significativo na legislação, né, que a legislação colocou no mesmo patamar, o legislador botou no mesmo patamar e no mesmo balaio o ato libidinoso e a conjunção carnal. Né? Então, antigamente a gente tinha aquele ato libidinoso diverso da conjunção carnal, então isso aí já foi um avanço significativo, mudou o capítulo, né, de crimes contra a dignidade sexual. Então, nós temos um avanço. O campeão de registro, como a gente abordou nessa conversa, é o estupro de vulnerável e ele tem uma pena de 8, só o caput, sem as qualificadoras e sem a causa de aumento de pena, nós temos de 8 a 15 anos. Então, se for efetivado esse artigo, se essa legislação penal vigente for efetivada, entendo ser, no que se refere e considerando as nossas nuances processuais penais e penais, se for efetivado, entendo como apropriado. Entendi.
É porque dentro da opinião pública, na verdade, né? Opinião pública, quando vê até penas que de fato são coercitivas, penas altas e etc., não se dá por satisfeito. Eu te confesso que até eu mesmo não me dou por satisfeito. A gente sempre acha que um crime tão cruel como esse tem que ser punido com mais força ainda. É um negócio muito inexplicável, né? É uma repulsa muito grande a práticas desse tipo. São práticas, de fato, muito cruéis, né? Então, eu concordo. Eu também, às vezes, a gente, no impulso do ser humano, né? A gente é ser humano, a gente tem o ímpeto de fazer justiça. Não, peraí, aquele meu ímpeto de fazer justiça é esse, eu tenho que fazer isso, a pena é essa, a pena não é restritiva de direito, a pena é de mutilação. As pessoas geralmente têm isso, você vê muito isso hoje nas redes sociais. Mas a gente vive num Estado garantista, né, deputado? Então, acho que a gente tem que ter essa noção de que a gente vive no Estado garantista. Então, nós já temos aí, se essa lei, como eu disse a vocês, se essa lei foi efetivada, se essa penalidade foi efetivada, já é um grande avanço. Se a sentença penal condenatória, ela sair aquele mandado e a gente conseguir colocar aquele cidadão para ele cumprir aquela pena, já é um avanço. Então, ainda que a gente tenha aí aquele ímpeto de fazer justiça, a gente tem que ver que a gente vive no Estado democrático de direito e a gente vive no Estado garantista. Então, aí a gente tem que observar a nossa preceitos, né, que norteiam a nossa Carta Magna. Então, com certeza, mas o ímpeto, né, da sociedade como um todo, que nós compartilhamos, de fato, é muito chocante, até debater sobre esse tema, como te falei, é chocante. É chocante ter acesso a números. Eu imagino o seu trabalho, a senhora como uma mulher de fibra, né? Uma mulher forte, com certeza lidar com isso no dia a dia, o que chega até lá, o que você tem acesso ali, deve ser muito cruel, muito mais do que simplesmente debater sobre isso. Então, assim, eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho à frente da delegacia. E aí eu quero abrir um espaço aqui para a senhora querendo fazer as suas considerações finais aqui e falar aqui sobre o contato, como chegar à delegacia, como ter acesso. Acho que seria um momento importante da gente divulgar isso para a nossa sociedade. Obrigada, a gente agradece o espaço da Polícia Civil do Estado do Amazonas. É importante a gente assinalar que a delegacia especializada conta com plantão 24 horas. Então, 24 horas nós temos delegado plantonista, investigadores, escrivães e prontos, inclusive, para receber denúncias anônimas por intermédio do 3656-8575, o Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública e o Disque 100. E é importante que a gente saiba que esse tipo de crime, você não tem opção de não denunciar. A denúncia ela é compulsória porque esse é um dever seu. Se você sabe de um tipo de crime desse e você não denuncia, você também tem a sua responsabilização. Então, denuncie, não guarde para si, até porque a delegacia especializada, ela resguarda o sigilo da identidade de quem está denunciando. Certo. Então, Juliana, obrigado pela sua presença. Com certeza, esse é um programa para destacar bons trabalhos como o seu à frente da delegacia e, com certeza, isso é um grande bem para a sociedade. Você está deixando um legado para a sociedade, protegendo as nossas crianças. Eu sou pai de uma menina de 2 aninhos e, com certeza, ter você protegendo muita gente, dando acesso a pessoas que em algum momento estiveram vulneráveis e podem chegar a uma delegacia e conseguir ter segurança, o Estado proporcionar segurança através do seu trabalho. Então, muito obrigado. E aí a gente vai encerrar agora esse nosso diário interativo, que contamos com a sua presença. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Então, muito obrigado. Não perca o nosso próximo programa.